E aí, galera, então, fatos legais para a gente relembrar o que a gente já viu até aqui. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil e aí eles começaram explorando o pau-brasil, porque eles não tinham muita grana para explorar mais do que isso. Eles não encontraram ouro ou prata ou metais preciosos como os espanhóis encontraram, né? Então eles começaram a, nesse primeiro contato, explorar aquilo que eles, à primeira vista, achavam que tinha algum valor. A partir de 1530, eles começaram a explorar o açúcar, que eles já conheciam lá da Ilha da Madeira, e com essa exploração do açúcar começou também o comércio de seres humanos, aí essa escravização de pessoas que vinham lá do continente africano para cá. A partir de 1580, Portugal perdeu aí os seus herdeiros, né? Então morreu o rei de Portugal, não tinha ninguém mais próximo, o parente mais próximo era o rei da Espanha, que tomou o poder e ficou governando Portugal e Espanha ao mesmo tempo. A gente chama isso de União Ibérica. Nesse mesmo período, os portugueses tiveram aí o Nordeste invadido pelos holandeses, que eles não gostavam muito dos espanhóis, né? Porque eles já tinham sido colonizados pelos espanhóis em outro momento. Então, os portugueses começaram a procurar alternativas, porque todo aquele açúcar que eles estavam explorando lá no Nordeste estava agora nas mãos dos holandeses. Então, essas alternativas foram entrar, né, pelo Brasil através dos rios, dos cursos dos rios, né, das bacias hidrográficas. A gente chama isso de entradas ou bandeiras, que a gente já viu isso na aula anterior. Em 1654, eles conseguiram expulsar os holandeses do Brasil, retomar o poder, e aí eles começaram a organizar essa exploração de ouro e metais preciosos que estavam sendo encontrados aí no interior do Brasil, principalmente nos cursos desses rios. As maiores quantidades de ouro foram encontradas aí por volta de 1693 a 1695, ali na região que hoje a gente chama de Minas Gerais. A partir do século XVIII, a gente teve, então, uma emigração portuguesa muito forte por causa dessas grandes quantidades de ouro. Então, os portugueses começaram a sair de Portugal e vir para o Brasil. No comecinho do século XVIII, começou a rolar os estresses, né? Porque eles encontraram o ouro, e a galera que estava encontrando ouro era principalmente da região que hoje a gente chama de São Paulo. E aí esses paulistas, eles começaram a chamar toda a galera que não era paulista de emboaba. A palavra emboaba, em tupi, significa aves de pés cobertos ou emplumados. Então os paulistas chamavam os portugueses de emboabas por causa das botas que eles usavam e qualquer pessoa que vinha de outra capitania a explorar. Então, os paulistas tentaram manter um monopólio dessa exploração de ouro, mas é claro que eles não conseguiram. Essa disputa pelo direito de exploração do ouro deu origem a esse conflito que durou só 2 anos, chamado de Guerra dos Emboabas. Nesse mapa, a gente consegue observar, então, que regiões do Brasil a gente tinha mais mineração. Então, se vocês olharem com bastante atenção, a gente vê aí a região no interior de São Paulo, interior de Minas, e essa região que hoje a gente chama de Centro-Oeste. Então, a primeira coisa que eles acharam nessas regiões foi o ouro de aluvião. É aquele ouro que ele fica mais superficial, né? Então, os lugares onde eles encontraram esse ouro de aluvião eram chamados de lavras ou datas, né? Eram esses lugares de exploração. E todo esse ouro pertencia à coroa portuguesa. Então, a gente não tinha um governo próprio, todas as comunidades e nações indígenas foram dominadas pela coroa portuguesa, então tudo que era explorado aqui ia para Portugal, pertencia a Portugal. Então, é claro, né, quem é que ia trabalhar nessa exploração? Os índios que eram escravizados, mas que não eram em grande quantidade. Então, a gente teve um aumento de escravizados nessas regiões mineradoras. Para organizar toda essa exploração de ouro, Portugal criou as intendências das minas, que eram órgãos que ficavam nessas vilas recém-fundadas para estimular a produção, para distribuir essas terras, para fiscalizar o trabalho, evitar o contrabando e, principalmente, cobrar impostos. O principal imposto que rolava nessa época era chamado de quinto, porque era a quinta parte, né? 20% de tudo aquilo que era encontrado tinha que ser entregue para a coroa portuguesa. Um outro imposto que começou a rolar depois, mas que durou pouco tempo, foi o imposto chamado de captação, por cabeça. Era um imposto cobrado de acordo com a quantidade de escravos. Esse imposto, ele foi o que deu maior polêmica, porque mesmo que eles não achassem ouro, eles tinham que pagar, então não valia muito a pena. O que os mineradores, né, os donos das terras que tinham minério, começaram a fazer? Eles começaram a alforriar seus escravos, libertar os escravos, para não precisar pagar esse imposto. Então, os escravos começaram a trabalhar em troca de ouro.
E aí a gente pode falar, nossa, que legal, um passo importante para os direitos humanos. Não, né? Na verdade, quando esse escravo recebia a alforria, a vida dele virava uma miséria, porque enquanto escravo, o dono ainda tinha a responsabilidade de alimentar e dar abrigo, proteção. Uma vez livre, esse cara não tinha para onde ir. Então a gente tem aí uma expectativa de vida dos escravizados nesse período muito baixa, eles morriam muito cedo, porque essas alforrias, na verdade, acabavam deixando todos eles na miséria. Bom, fofocas da história. Claro que vocês já perceberam que a expressão quinto dos infernos vem desse imposto chamado de quinto, né? Então, lá em Portugal, a expressão quinto dos infernos passou a se referir a esse imposto, a esse dinheiro chegava lá, chegando do Brasil. Uma outra expressão que começou a rolar nessa época é a expressão santo do pau oco, que hoje significa alguém que não é verdadeiro, mas a origem dele era o contrabando. Os santos do pão oco eram esses santos que não tinham nada dentro, que eram ocos por dentro, para poder esconder todos os metais preciosos que eram encontrados sem precisar pagar os altos impostos do período. Uma outra coisa que Portugal fez também nessa época foi criar as casas de fundição para tentar cobrar esse imposto de maneira mais eficiente e evitar esse contrabando. Então, fundição, quando você derrete o metal. E aí esse metal derretido era transformado em barra. E essas barras recebiam o selo da coroa portuguesa já com o desconto do quinto. Qualquer metal precioso que fosse comercializado sem esse selo era considerado ilegal. Rolou nessa época, então, uma revolta que ficou conhecida como Revolta de Vila Rica, que foi uma revolta especificamente contra essas casas de fundição. Os revoltosos, né, queriam que o governo de Minas suspendesse a instalação dessas casas de fundição e, claro, reduzisse os impostos. O governador fingiu que estava tudo certo, que rolava um acordo, mas era só para ganhar tempo. E aí as tropas reagiram, as tropas do governo reagiram a essa revolta, claro que seus líderes foram presos, e o Felipe dos Santos, né, que era o seu principal líder, foi executado e o seu corpo foi exposto em praça pública para mostrar o que acontecia com aqueles que se revoltavam. Um pouco depois disso tudo que a gente está explicando aqui, né, eles começaram a encontrar os diamantes. E aí os diamantes eles eram ainda mais difíceis de serem fiscalizados. Então, toda essa exploração acabou sendo feita por particulares, né, por nobres, pessoas ricas. Depois, o governo de Portugal criou a figura do contratador. Depois, mais para frente, Portugal, já no finalzinho aí do século XVIII, criou a intendência dos diamantes, do mesmo jeito que tinha a intendência das minas, no sentido de tentar fiscalizar mesmo essa exploração. Bom, é claro que todo esse descobrimento de ouro, metais preciosos, fez com que a população na região, que hoje a gente chama de Minas Gerais, crescesse bastante, né? Isso promoveu a integração do território. Então, boa parte das minas, naquele mapa inicial que a gente viu lá perto de Goiás, Mato Grosso, que hoje a gente chama de Centro-Oeste, estavam próximos às minas de prata que pertenciam aos espanhóis. Então, havia uma preocupação da coroa portuguesa em perder esses territórios para os espanhóis. Então, foi muito importante que essas vilas fossem fundadas e que já tivessem órgãos do governo, como as intendências, para garantir essa soberania, essa integração do território brasileiro. Uma outra consequência importante, né, da exploração de minérios aqui no Brasil foi a produção local. Então, as pessoas se mudavam para esse interior, era um lugar com menos acesso a qualquer coisa que chegasse da Europa, então elas foram obrigadas a produzir tecidos, comida, né? Então, por isso que a pecuária se desenvolveu tanto no interior do Brasil, laticínios, acabou fazendo com que Minas se tornasse nacionalmente conhecida pela produção de derivados do leite. E isso também provocou uma outra mudança política importante, que foi a transferência da capital. A capital do Brasil era Salvador, e nessa época se mudou para o Rio de Janeiro para ficar mais próximo, um porto mais próximo das minas de ouro aí que estavam sendo encontradas. Vale refletir, né, que a mineração ela exigia menos investimento, ela era mais barata do que a exploração do açúcar. Então, a gente pode ter a sensação de que, puxa, que legal, vários escravos foram alforriados, isso quer dizer que a gente tinha menos desigualdade social, porque eles foram felizes para sempre? Não, na verdade, a mineração foi tão desigual quanto a exploração do açúcar. Então, se a gente for pensar na sociedade mineradora, a gente tinha lá no topo da pirâmide os mais ricos, que eram as autoridades, os donos das minas. A gente tinha, sim, uma população intermediária, né, que eram as pessoas livres, comerciantes, profissionais liberais, os tropeiros, mas a maior parte da população ainda era formada por escravizados.
Então a gente não pode se enganar no sentido de achar que essas alforrias que foram dadas para estimular a mineração, elas deixaram as pessoas felizes, né, com direitos humanos garantidos. Bom, a economia portuguesa sempre foi uma economia bastante volúvel, né? Então eles tinham, no momento em que eles vieram aqui, que eles vieram para a América, eles estavam em busca de novas rotas comerciais, eles estavam preocupados com a quantidade de ouro e metais preciosos que eles tinham lá dentro do país deles, então eles vieram em busca disso. E aí, quando eles começaram a encontrar ouro aqui, eles assinaram com a Inglaterra um tratado chamado Tratado de Mituim, que ficou mais conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos, porque eles exportavam vinho para a Inglaterra e importavam da Inglaterra manufaturados, principalmente tecidos. Só que essas manufaturas inglesas eram muito mais caras do que os vinhos que eles exportavam. Então, Portugal começou a ficar com cada vez mais dívida com a Inglaterra. E de onde vinha o dinheiro para pagar essas dívidas? Do ouro que eles estavam encontrando aqui no Brasil. Então, nessa época, o ouro, né, não é uma coisa, não é uma planta. Então, não dá para você manter essa exploração sem fim. Uma hora, se você explora, começa a diminuir. Então, Portugal começou a ficar mais firme na cobrança dos impostos. E aí eles criaram um imposto chamado de derrama, que era uma cobrança forçada de todos aqueles impostos que estavam atrasados. Então, quem não tivesse condições de pagar ia ter seus bens confiscados. E aí, é claro, né, que a galera ficou muito brava com essa situação. E aí, mais pra frente, rolou um protesto, uma manifestação muito importante, que foi a Inconfidência Mineira, que rolou aí no finalzinho do século XVIII. A gente não vai falar da Inconfidência Mineira agora, porque a gente precisa, para explicar a Inconfidência Mineira, eu preciso que você entenda um pouco do iluminismo e das ideias que estavam rolando fora do Brasil nessa mesma época. 10 anos depois, 11 anos depois, rolou a Conjuração Baiana. Então, as duas manifestações, elas foram associadas ao processo de independência do Brasil. A palavra inconfidência, né, de não ser confidente, de não ser fiel, como se fosse uma traição. Porque o movimento da Inconfidência Mineira foi liderado por elites daquela região. Já conjuração vem de você conjurar, você estar junto com, você organizar alguma coisa contra o Estado. Então, a Conjuração Baiana rolou um pouquinho depois da Inconfidência Mineira, mas os dois movimentos tiveram esse caráter emancipacionista, ou seja, no sentido de se libertar do domínio de Portugal. Então, o século XVIII ele foi um século bastante animado aqui no país. A partir de 1702, a gente tem a organização da mineração com as intendências das minas, depois o Tratado de Mituim, no qual Portugal ficou super endividado com a Inglaterra, depois a Guerra dos Emboabas, que foi quando os paulistas queriam monopolizar o ouro encontrado na região de Minas Gerais. Mais para frente, a gente teve a criação das casas de fundição, no sentido de fiscalizar esses impostos cobrados do ouro explorado. Um pouquinho mais para frente, a Revolta de Vila Rica, que foi uma manifestação contra as casas de fundição, e no mesmo ano o desmembramento da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que eram uma coisa só, e se tornaram duas capitanias, São Paulo e Minas Gerais. Em 1722 a gente teve a fundação da vila de Cuiabá, que é a atual capital do Mato Grosso, e em 1727 a fundação do Arraial de Santana, que é a atual cidade de Goiás Velho. Muito importante, né, esses dois eventos ali no Centro-Oeste, como eu já falei antes, para garantir a soberania territorial do Brasil diante das explorações de prata que rolavam ali pertinho e eram domínio dos espanhóis. Em 1729, a gente teve a descoberta dos diamantes, na cidade que hoje a gente chama de Diamantina. Um pouquinho mais para frente, a criação do imposto captação, que teve a intenção de substituir o quinto, mas não teve sucesso. Mais para frente, a gente teve a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, para facilitar esse transporte de metais preciosos para a Europa. E 2 anos depois, a derrama, percebendo então que essa produção de ouro, o encontro de ouro estava diminuindo, eles tentaram acirrar aí a cobrança dos impostos. Em 1771, eles criaram a Intendência dos Diamantes para tentar melhorar a fiscalização. Mas, no finalzinho do século, a gente teve 2 movimentos muito importantes contrários a esse comportamento explorador de Portugal. Cenas dos próximos capítulos, a gente vai ver então como que os colonos começaram a se revoltar de maneira mais prática e com quais intenções contra a colonização portuguesa aqui no Brasil. Eu espero vocês. Até lá!